Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, há pouco tempo eu fiz uns testes, né? Montei uma playlistzinha sobre a construção de APIs REST e comparando o Express.js, né, a biblioteca Express, com o Next.js. Deixa eu puxar aqui pelas minhas notinhas aqui, ó. Foi o Express com o Next.js. E aí agora eu resolvi trazer um candidato, não um candidato, né, mas um convidado surpresa aí para o nosso comparativo, que é o Nest.js. Eu já tinha ouvido falar desse cara e, na real, quando eu lancei essa playlist, alguns colegas comentaram, pô, não, Nest. Eu falei, não, gente, eu tô falando do Next. Ele, não. E eles, não, tô falando do Nest. E aí que eu vi que tinha de fato, né, os dois mesmo. Até eu achava que era a mesma coisa. Mas na verdade não. Existe o Next e existe o Nest. E aí no comparativo do Express com o Next, a gente fez, né, a parte de configuração, falou um pouquinho sobre a questão das rotas, os verbos HTTP, parâmetros dinâmicos e eu até tentei fazer algo que eu não nem me sinto muito confortável em fazer, que seria tornar o parâmetro dinâmico opcional para uma mesma rota. Eu prefiro deixar como, né, métodos separados, mas eu tentei mostrar, eu mostrei na verdade que dá para fazer tudo numa coisa só. E aí agora a gente vai fazer a mesma coisa dessa vez para o Next. Então a gente vai tentar seguir esse mesmo passo a passo aqui, só que dessa vez eu vou fazer tudo num vídeo só, então eu vou tentar não me alongar muito com vocês. Então esse aqui é o Nest, tá? O site é o nestjs.com. Não reparem se eu confundi Nest com Next, são muito parecidos. Acho que podia ter rolado aí uma melhora aí nas nomenclaturas, mas enfim, acho que fica fácil de confundir. E aí, aqui ele tem vários recursos, mostra o live preview ali, e aqui a gente tem a documentação dele. Nem preciso dizer, né, que para instalar, para a gente usar o Nest, a gente precisa ter o Node instalado. Então tá aqui nodejs.org. Abrindo esse site, ele já identifica o sistema operacional de vocês. É só baixar aí a versão Long Term Support ou a mais atual aí. Enfim, eu estou usando a LTS. E o que é o Nest.js? Né? Na realidade, ele é um framework mesmo para construir aplicações server-side. Esse cara, por trás dos panos, trabalha com o Express, mas ele também suporta a utilização aqui do Fastify. Em algum lugar, ele comenta sobre qual a vantagem de usar um ou outro. Eu sei que tem uma coisa que o Express tem, que o Fastify não tem. Convido-os a dar uma lida na documentação depois. E esse cara, qual é o propósito, né? Por que ele veio? Ele veio para resolver, teoricamente, um problema aqui de arquitetura. Então vocês vão ver, quem já mexeu com Angular vai reparar que a estrutura desse camarada, né, dos arquivos aqui do Nest, é muito, mas muito parecido com a do Angular. Ele foi inspirado no Angular em seu desenvolvimento. Para a gente usar esse camarada, a gente faz a instalação aqui, ó, npm install ou i, passando a flag aqui "-g" para tornar esse client aqui global. E aí passando aqui o @nestjs/cli. E como que a gente faz para criar um projeto novo? Nest new, passando o nome do projeto. Eu vou criar aqui um projetinho com vocês, né? Na mesma pasta que eu estava usando ali nos outros. Então, Nest new. Vou chamar aqui de Nest VS aí, que é o VS, né?
Esse comando ele vai criar a estrutura de pastas, ele pergunta até qual é o package manager que vocês vão preferir utilizar, npm ou yarn. Eu particularmente gosto de usar o yarn, mas fiquem à vontade aí de escolher o npm. Esse processo ele pode levar alguns segundos, talvez poucos minutos, né? Depende aí. Aqui ele leva alguns segundos. Enquanto ele está instalando, eu vou aproveitar para comentar com vocês sobre o CLI, que é justamente aqui a linha de comando que a gente utilizou. Né? O nest new não é o único comando que nós vamos poder utilizar. A gente vê aqui na documentação, aqui a parte do CLI, overview, a gente vai ver que a gente pode gerar componentes, digamos assim, do sistema, elementos na aplicação. Ele tem um library aqui pronto. O que a gente pode utilizar no Nest? A gente tem o Nest New, tem o Nest Generate, Nest Build, Nest Start, Nest ADD, Nest Update, Nest Info. No caso do Generate, a gente ainda teria a... Deixa eu ver se ele mostra aqui. Utilizando biblioteca, aqui a parte de bibliotecas. Acho que aqui é Usage. Cadê? No Help, aqui, pronto. Schematics. Isso aqui é o que a gente pode utilizar junto com o Nest Generate, tudo que ele pode gerar. Então a gente tem Nest Generate, App, Library, Class, Controller, Decorator, enfim, todas essas opções aqui. Então também, mais uma vez, convido-os a explorar todas elas. Tudo bem? Eu vou mostrar algumas para vocês aqui durante essa demonstração. E é claro, a gente não pode deixar, né, de utilizar aqui o JSON Placeholder. Então esse que é o camarada que a gente vai utilizar tal qual utilizamos aí no último vídeo. Vamos ver se ele já terminou. Terminou. Quando ele termina, ele dá essa mensagenzinha aqui, ó. Criou o projeto NestVS, é o nome que vocês deram lá. E aí a gente agora vai fazer o quê? A gente vai entrar nessa pasta e para subir o servidor, a gente rodaria esse comando aqui. Mas ao invés disso, eu vou entrar na pasta e vou abrir o VS Code. Não sei por que ele abriu aquele code.py, tá, galera? Estou tão surpreso quanto vocês. Depois eu descubro. Enfim. Então, essa é a estrutura de pastas do Nest, tá? Diferente aí do NPM, que a gente roda o NPM não, perdão, o Express. A gente simplesmente roda o NPM init e vai gerando os arquivos todos do zero. Então ele já traz uma estrutura de pastas e arquivos para a gente. Tanto a parte aqui de configuração do TypeScript, quanto aqui o package JSON com uma série de dependências que ele já utiliza. Já tem também uma série de scripts para a gente utilizar. Também depois vocês podem dar uma olhada com calma em cada um deles. O que a gente vai utilizar é o Start Dev. A gente poderia usar o Start também, só que aí o Start, toda modificação que a gente fizer, a gente vai ter que parar o servidor e subir de novo. Agora o Start Dev, ele funciona como se tivesse um NodeMon aqui por trás, não sei se é exatamente ele. Então a gente sobe o servidor, quando a gente fizer alguma alteração, ele automaticamente reinicia para a gente. Então esse é o cara que a gente vai usar. Inclusive eu vou até deixar executando aqui. Deixa eu só dar uma aumentada aqui na letra. Acho que vai ficar melhor para vocês verem. Pronto. Então, start dev. Se vocês estiverem utilizando o npm run start .dev. Quem estiver usando o yarn pode utilizar o yarn start .dev direto. Vou deixar ele subindo aqui. Agora vamos olhar a estrutura de pastas. Aqui na pasta source, né, a gente tem a pastinha com os testes. Esses aqui são os testes, 2 testes end-to-end. E aqui a gente tem a pastinha source com o main.ts, é o ponto de entrada da nossa aplicação. É aqui, inclusive,
que a gente pode utilizar aqui, a gente pode definir qual é a porta que ele vai ficar escutando. Como a gente já utilizou a 3000 e a 3001, eu vou colocar esse cara aqui para rodar na porta 3002, ok? Aqui, inclusive, ó, eu já salvei, ele já atualizou aqui embaixo. Como eu falei com vocês também, ele segue muito ele teve uma inspiração muito forte no Angular, então ele vai ter aqui conjunto de módulo e controller. Teria também, né, no Angular a parte da view, que é o que renderiza o HTML. Aqui a gente não vai usar, embora eu acho que ele tenha suporte, mas para essa demonstração, pelo menos, a gente vai ficar só com o App Module e o App Controller. O App Module, ele é como se fosse uma gerência das importações de outros módulos que a gente possa vir a utilizar na aplicação, dos controllers e dos providers, né? No caso, os controllers aqui, eles vão ter um vínculo muito forte com as rotas. Já já eu mostro como, o porquê, né? E os providers, eles vão servir para a parte de injeção de dependências. Como eu falei com vocês, a proposta do Nest é resolver o problema de arquitetura, digamos assim. Problema, pelo menos eu vou colocar entre aspas aqui. E essa questão da arquitetura, ela tem um vínculo muito forte com a questão de quebra, não uma quebra, mas pelo menos uma redução no acoplamento. Então a gente, dos princípios lá do Solid, né, que seria o D, o Dependency Inversion, se não me engano, inversão de dependência, a gente deixaria de depender de uma... oh meu Deus, fugiu a palavra. A gente depende de uma abstração ao invés de um... fugiu a palavra. Enfim, é tipo assim, programa para interface e não para classe, algo desse gênero. Então aqui a gente tem o providers, né, que é uma parte que ajuda a gente com a questão de injeção de dependências, ou seja, nas nossas classes, a gente não vai, dentro da classe, gerar, por exemplo, uma instância de um objeto de uma outra classe. Se ela depende dessa outra classe, né, a gente injeta uma instância pronta dela. Vocês vão ver, vai fazer mais sentido. Eu vou mostrar a vocês já já. Então aqui a gente tem os controllers e os providers. O controller, que é esse arquivo aqui, como eu falei com vocês, ele tem uma relação muito forte com as rotas. Inclusive aqui a gente pode definir o endpoint, só que no caso aqui está em branco porque ele poderia ser aqui no caso a barra, que seria a raiz, né? Tanto que se a gente vier aqui no Insomnia, tá vendo? Eu criei esse teste root aqui que ele vai chamar diretamente a URL de base. Eu botei a rota para ele escutar o 3003. Coitado. 3002, perdão, galera. Então, se eu executar isso aqui, tá vendo? Ele me retornou aqui um Hello World. Por quê? Agora vamos analisar o nosso código. Quando eu acessei a rota raiz, ele executou o que está aqui no App Controller, nessa classe. Essa classe, ela tem aqui o método getHello, que está anotado com o verbo get. Inclusive, eu já aproveito e já passo para vocês que é assim que a gente define, né, assim que a gente trabalha com os verbos HTTP. A gente faz aqui a inclusão de um decoration no método, que aí pode ser o get, post, put, delete, patch, enfim. Então, quando a gente faz um get na rota raiz, ele vai executar esse método e esse método ele retorna uma string. Que string é essa? É uma string que vem cá do app service. Mas quem é o app service? O app service é uma instância da classe app service. E aí
que é a parte que eu falei com vocês, da injeção de dependências. Reparem que eu não vim aqui dentro e criei, por exemplo, app service, vou chamar assim só para ele não dar problema ali, que é do tipo app service é igual a um new app service. Eu não fiz isso. Como que essa instância chegou aqui dentro, então? Através do construtor, ela foi injetada pelo próprio Nest, através lá dos providers. E quem é o App Service? Está aqui, ó, o App Service. Ele é anotado aqui com injectable, então a gente está dizendo para a aplicação, ó, essa classe aqui ela pode ser injetada em outra classe. E aí aqui o App Service ele possui o método getHello, que retorna uma string, e o retorno dessa string é justamente um Hello World. Beleza, então tem essa classe. A aplicação gerencia a instância dessa classe, injetou aqui no meu controller, através do construtor, e aí eu posso, a partir desse momento, utilizar aqui dentro do meu controller da forma como eu bem entender. No caso, eu executei aqui this.appservice.getHello e retornei esse valor, que é o Hello World que vocês estão vendo aqui. Beleza? Show. Então, vamos agora à parte da gerência aqui do CLI, do uso do CLI. Aqui na nossa aplicação, se a gente vier aqui no terminal, a gente pode executar aqui o nest generate, né, se eu quiser criar alguma coisa, ou simplesmente nest g. E não lembro o que eu posso criar, não tem problema, é só passar aqui a flag-h, que ele vai mostrar para a gente aqui tudo que a gente pode gerar a partir do CLI. Além disso, existe uma extensão aqui do VS Code, vou minimizar aqui, que é o Nest.js Files, esse cara aqui. Nest.js Files é uma extensão que a gente permite, que nos permite criar componentes aqui, arquivos, pelo botão direito do mouse. Então, se eu vier aqui na minha estrutura de pastas, né, eu posso criar aqui, ó, Nest.js, gerar um controller, gerar um decorator, uma exception, parará, parará, parará. Então, temos todas essas opções aqui. Beleza? Show. Então, já que a gente estava trabalhando com users, inclusive eu vou até deixar ele instalando aqui, me perdoem se ele já tiver uma ferramenta para fazer essa questão de chamadas HTTP, ok? Mas é porque eu realmente gosto muito do Axios. Então já instalei o Axios. E aí eu vou criar o seguinte aqui, eu vou fazer um módulo, vou criar uma pastinha aqui. Eu poderia fazer isso direto pela linha de comando, tá? Mas eu vou fazer aqui para facilitar a compreensão. Modules. Dentro de modules, né, eu vou criar aqui uma outra pastinha chamada de users. Então, a estrutura de pastas do Nest, do Angular, ela é muito inspirada nessa questão de quebrar a aplicação em modules, em features. E aí aqui no caso a gente vai trabalhar com a feature users. Então eu vou vir aqui no CLI e vou criar um module, um arquivo module para ele. Então eu vou vir aqui, ó, nest generate module. Poderia ser um MO também, pela listinha que ele mostrou ali pra gente. Onde? Qual é a pasta? Em modules /users. Daqui ele já vai entender que ele tem que criar dentro da pasta users um módulo chamado users.module.ts. E aí ele traz um módulo em branco aqui para a gente. Se vocês quiserem, vocês até podem declarar aqui, por exemplo, os imports, os controllers e os providers.
Aí fica a questão de vocês. Tudo bem? Então, se a gente vai ter a feature de users, a gente vai ter a rota users. Então, eu vou precisar também aqui de um controller. Vou adicionar por aqui para vocês verem também. Ó. Vou na pasta users, botão direito, generate controller aqui no Nest.js e vou dar um nome para ele que vai ser users também. Então, ele gerou o users controller.ts e ele já adicionou aqui para mim no user module o meu controller. Certo? Vou fechar aqui esse cara e esse cara e esse cara. Vou deixar só esses dois. Beleza. Além disso, se eu vou fazer uma chamada externa, né, eu vou também precisar de um serviço. Essa é geralmente a função aqui dos services. É a obtenção de dados externos, né, ou de banco de dados local, que seja. Então eu posso vir aqui também, botão direito, Nest.js Generate Service. Também vai ser o nome de users. Reparem que ele criou a classe, o arquivo, perdão, users.service.ts e já adicionou aqui nos providers. Tudo bem? Beleza. Então vamos rapidamente aqui mexer no user service. Eu vou ter um método de get all users, né, da mesma forma que a gente fez as outras. Ele vai retornar uma promise de alguma coisa. Que coisa é essa? Vai ser uma lista de usuários. Então eu vou criar aqui a classe ou a interface. E aí vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Eu vou chamar de models user.model.ts. E aí export default. Pode ser class, pode ser interface. Vou colocar como class user model. Aí a gente usou, se não me engano, o ID, que é o number. A gente usou o name, que é uma string. E a gente usou também o e-mail, também é uma string. Vou fazer o construtor dele aqui rapidinho. ID number. Vou deixar aqui como possível de name string. E-mail. Também uma string. This.id recebe ID. This.name recebe name. E this.email recebe e-mail. Pronto. Criei aqui minha classe. Então aqui eu vou ter um retorno, né? User model. Uma lista. E no caso aqui ela tem que ser assim. Certo. E agora? Agora a gente faz a chamada HTTP. Então const response ou result, que vocês quiserem. Esse result aqui é um Axios response. Recebe await axios.get. E aí a gente vai chamar aqui por este URL. Vou fazer aqui um URL. Pode ser. Const URL. É uma string. Não pode ter o const var. Static. Desculpa, gente.
Eu não sou muito acostumado a lidar com essa parte acho que eu até posso colocar aqui. Isso, const. E aí ele reclama aqui do string. Tá bom. Deixar ele aqui. E aí então a gente passa o URL. Show. Aí, o que agora a gente vai fazer? A gente espera que esse Axios Response, né, ele seja uma lista, como a gente pode ver aqui, né, uma lista de usuários. Então, a gente vai vir aqui e fazer um map para a gente retornar uma lista de user models. Então, response.data. Acho que eu consigo fazer aqui as list. Não. É porque sou muito acostumado com Dart, galera. Response. Eu posso fazer isso aqui. Axios Response. N. Ok, tipado, eu posso fazer agora um map. Aí aqui eu vou ter um user map, né, o user JSON. E aí ele vai retornar um user model. E aí no caso aqui o ID vai ser user JSON ID. User JSON name. User JSON e-mail. Isso, eu esqueci do new aqui. E aqui tem que estar entre aspas. E aí isso aqui vai ser o retorno já, né? Return. Pronto. Beleza, então aqui a princípio nós temos a lista de todos os usuários aqui no serviço. Agora a gente vai aqui fazer a parte da rota. Opa, User Controller. Beleza. Qual vai ser a rota? A rota vai ser Users. Então é só vir aqui no Controller, escrever ali o Users e pronto, eu já tenho a rota Users definida. Eu preciso do meu serviço. Então eu vou gerar uma instância aqui? Não, eu vou injetar a instância do User Service na minha classe Users Controller. Então aqui no Constructor, a gente vai ter aqui um private, não precisa ser um read-only, Users Service, Pronto, já está pronto para a gente utilizar aqui. Como esse método vai ser um get, né? Então aqui eu posso fazer a anotação do get. Está importadinho aqui em cima. Async get all users. E aí agora é só a gente fazer o quê? Const users, que vai ser do tipo user model list, recebe await this.usersService.get all users. E aí agora é só eu retornar esse users e ele já vai fazer todo o restante. Vamos fazer o teste? Salvei, vou vir aqui no Insomnia, a rota aqui do get all users, ou seja, eu vou fazer um get aqui na minha URL, na rota users. E prontinho, galera, olha que beleza. Assim, parece difícil, mas não é tanto assim. E como que seria um post? Se a gente fosse
precisar criar um usuário. Vou colocar esse camarada aqui do ladinho. Não sei se vocês repararam, mas agora eu estou com um display ultra wide. Haha, tô chique. Então aqui async create user. Aqui a gente vai precisar de um user do tipo user model. E ele vai me retornar esse user model. Ele vai me retornar os dados do novo usuário. Certo. Então a gente vai pegar esse user, const response, que vai ser do tipo ali, né, Axios response, só que dessa vez vai ser um user model. Await Axios.post. Vamos lá, criar usuário é o método post. A gente vai fazer essa execução ali na URL que a gente declarou lá em cima, passando o user. E aí a gente vai retornar o response.data. Certo? Agora aqui no users controller, a gente vai ter aqui o método async também, create user. Esse cara vai ser um post. Então, coloco o post, adiciono o post aqui em cima. E aí, vamos lá. A gente já tem ali o user service disponível, então, const user, do tipo user model, recebe this.userservice.createUser. Pronto. Então, chamamos ali o createUser, só que a gente tem que agora passar aqui o usuário que a gente quer adicionar, certo? O user. Mas, da onde vem esse user? O user vai vir aqui da nossa requisição. Então, aqui, ó, createUser, a gente vai passar o nome e o e-mail no corpo da aplicação. Opa, no corpo da aplicação. Olha essa palavra-chave. Por quê? Porque aqui, então, na nossa requisição, a gente vai receber um user, que é do tipo user model. Mas, na verdade, eu tenho que trocar aqui. Const new user. Pronto. Mas da onde que vai vir esse new user? Eu sei que é do body, mas a gente agora tem que especificar isso. Então, a gente vai precisar aqui passar, ó, @body. Certo? Então, agora a gente espera receber aqui no corpo da nossa aplicação um usuário. E aí a gente passa isso para cá. E, né, no caso, a chamada aqui lá na API, ela vai retornar um usuário, daqui o new user, e aí a gente agora, né, a nossa API, retorna o return new user. Opa, new user. Certo? Vamos testar para ver se funciona. Então, vou voltar aqui no Insomnia. Vou fazer aqui um post passando esse nome e esse e-mail na rota users. E tadá! Funcionou direitinho. Repare que ele trouxe até o ID 11 aqui, provando que funcionou corretamente. Dentro da nossa lista, o último ID é o 10. Ó. Então, na hora que a gente adicionou aqui o John Doe, nosso camarada John Doe, ele foi adicionado e recebeu o ID 11. Beleza? Show! Então, a gente já falou da configuração, a gente já falou da parte das rotas, né? A gente já falou dos verbos. E, se não me engano, falta agora a gente falar sobre a parte das... deixa eu puxar aqui na... Então, já falamos da configuração em rotas. Vimos que as rotas elas são definidas ali no controller e os verbos HTTP a gente usa um decoration nos métodos especificando lá o get, post, put, delete. Agora, como que a gente faz com a questão dos parâmetros dinâmicos? Essa parte também
é bem tranquila de se trabalhar. Vamos pegar aqui então, por exemplo, e configurar no nosso controller o método getUserById. Ora, a gente então vai precisar receber aqui de algum lugar o ID do usuário, que é um number nesse caso. Como ele é um get, a gente então vai precisar fazer aqui o annotation, né? O decoration get. E a gente vai precisar também configurar a nosso service. Certo? Então aqui eu vou criar também, só para manter aqui, já que é get, eu vou fazer aqui embaixo. Async get user by ID. E aí aqui eu vou receber o ID do usuário, que é um number. E o que isso vai me retornar? Né? Uma promise de user model. Tudo bem? Show. Então vamos lá. Const response, que é do tipo Axios response, né? N. Na verdade vai ser um só. É verdade, aqui embaixo eu mosquei, ó. Aqui ele retorna um. Aqui teoricamente ele retorna um N. Mas ele já meio que mapeou pra gente ali, eu acho. Então aqui é o nosso response await axios.get nossa URL. Certo? Só que aí, agora, não é só a nossa URL. Se a gente olhar aqui na nossa API, a gente tem como passar aqui o ID do usuário na rota, de forma a obter os dados somente de um usuário específico. E aí é isso que nós vamos fazer aqui também. Eu peguei esse ID aqui, então na realidade eu vou concatenar essa URL barra ID. Tudo bem? Se eu fizer aqui, vamos fazer o teste. User model. E aí, a gente vai retornar o return response.data. Beleza. Então agora a gente vai vir aqui no nosso método get, e aí vou fazer a mesma coisa, vou puxar ele para cima aqui, só para ficar os gets todos próximos, né? Certo. Então, const user do tipo user model é igual ao await this.userservice.get user by ID. E aí aqui a gente vai passar o ID que a gente vai receber lá da nossa requisição. Mas por onde que esse ID vai chegar? Olha lá no Insomnia. A gente vai passar esse ID pela rota. E então ele vai ser um parâmetro dinâmico. Então como que a gente vai fazer isso aqui para receber esse ID? A gente declara ele aqui no nosso get, dizendo que a gente espera receber um ID. Na verdade, faltam 2 pontos aqui. E aqui embaixo, a gente vai dizer que a gente vai receber um parâmetro, um param ID. E pronto, automaticamente ele vai vincular o ID que vai chegar na rota, né, com o ID aqui da nossa variável. Tudo bem? E aí, com isso, a gente já vai poder fazer a chamada aqui ao nosso serviço e retornar aqui o nosso user. Vamos ver se ele vai retornar o user certinho, só com aqueles 3 atributos.
Não, ele retornou tudo. Então aqui, de fato, ele chega um get user by ID, chega um N. E aí aqui, vou fazer o seguinte. Podia fazer um from JSON, mas não é o foco aqui. Então, vou fazer assim, const user data é igual a response.data. E aqui ele vai retornar um new user model. O ID é user data ID. Na realidade, se eu deixar aqui user model, acho que eu ganho acesso aqui dentro a tudo isso, aos parâmetros. Isso, .id, user data ponto name e user data ponto email. Pessoal, Bruno do Futuro aqui falando com vocês. Só queria acertar mais algumas coisinhas, tá? Aqui em cima a gente fez um new user model passando aqui o user JSON e a chave, né? ID, name, e-mail. Isso porque eu disse para vocês que na resposta aqui do Axios, o response.data, vem um array de N, ou seja, um array de JSON. Porém, o user model aqui, apesar de ser uma classe, ele meio que pode ajudar nessa questão. Se a gente definir aqui que vai retornar uma lista, né, um array de user model, user model. Aqui dentro agora, né, eu posso trabalhar dessa forma ou eu posso trabalhar como eu fiz aqui embaixo. Eu ganho acesso aos campos ID, nome e e-mail. Tudo bem? Então, só para a gente testar, esse foi o get all users, né? Se ele atualizou aqui embaixo, atualizou. Então, get all users. Beleza, funcionando direitinho também. Então, essa era uma questão que eu queria passar para vocês. A tipagem aqui não é que ele vai retornar necessariamente uma lista desse tipo de objeto, dessa classe. A gente, de qualquer forma, tem que fazer a instância do nosso jeito. Se a gente simplesmente retornasse isso aqui, ele ia retornar tudo do mesmo jeito. Eu teria o acesso a essas variáveis aqui, porém, como vocês viram agora há pouco, ele retornaria o objeto inteiro que chega lá do JSON placeholder, né? O JSON inteiro, que não é o que a gente quer. E aí, sobre essa questão, no Dart, a gente tem uma abordagem bacana, que é na própria classe a gente cria um método, que aqui teria que ser um método estático, from JSON, por exemplo. E aí aqui a gente passa um JSON como argumento. E o que ele vai fazer? Ele vai retornar um novo objeto da classe em questão. No nosso caso, user model. Só que aí é o mesmo esquema, né? Aqui eu precisaria passar o ID, o nome e o e-mail. Então aqui, ó, JSON, ponto. Não tem nada. Eu teria que passar ID dessa forma. Ou, mais uma vez, a gente pode fazer o uso aqui da nossa tipagem, dizendo que isso aqui é um user model. Agora a gente tem acesso aqui ao JSON.id, JSON.name e JSON.email. Tudo bem? E aí, como que a gente usaria isso? Ao invés de fazer desta forma, a gente faria o seguinte: user model from JSON passando o user JSON. Certo?
Vamos testar. Voltando lá no Insomnia. Pum, funcionou direitinho também. Posso fazer a mesma coisa aqui embaixo. Ao invés de fazer dessa forma, posso fazer apenas um return userModel.fromJSON. Só que aí agora, os meus dados, né, o meu JSON está ali em userData. Então agora a gente testa a rota getUserById e pronto, ela também continua funcionando direitinho. Existem outras abordagens, pelo que eu pesquisei. A gente pode, nesse caso aqui, retornar um object.assign, passando aqui um new user model, e como argumento também a gente passaria o nosso próprio JSON. Só que eu li que nesse caso aqui, para objetos complexos, ele pode não ser uma boa. E ele nem funcionou, inclusive, aqui. Ó. Então, fica esse detalhe aí do object assign. E tem também uma outra abordagem que é o uso do class transformer. É um pacote que vocês podem instalar aí nas dependências de vocês. E o class transform, ele tem esse método aqui, ó, plain2class. Então a gente parece um pouquinho o object.assign. A gente passa aqui a instância que a gente quer, passa o JSON e ele retorna um objeto da classe em questão. Só que esse cara a gente também tem um detalhe que a gente precisa tomar cuidado. Então vamos por partes. Para instalá-lo, né, yarn add class transform. Eu já tenho ele aqui, porque eu já estava fazendo os testes. Opa, é class transformer. Tá vendo? Por isso que é bom pegar e copiar o nome. Yarn add class transformer. Ou npm install class transformer. E aí, como que a gente procede agora? Né? Aqui, a gente teria um retorno do plain to class. No caso, a classe é userModel. E a gente vai passar como argumento também o próprio JSON. Só que aqui tem um detalhe. Vocês vão ver que na hora da gente fazer o teste, ele mais uma vez vai retornar todo mundo. Como que a gente resolve isso? A gente pode passar aqui, né, se vocês olharem aqui, tem um options. Uma dessas opções é o exclude extraneous values, que a gente pode marcar aqui como true. Só que aí, se a gente apenas fizer isso, vocês vão ver que agora ele não vai retornar nada. Por quê? Porque a gente precisa também especificar quais os campos que a gente quer exibir. No caso, expor. Então, o que a gente faz aqui? Como eu quero expor esses 3 campos, vou marcar aqui cada um deles com o expose. Beleza? E aí, agora sim, feito esse ajuste, ele retorna os campos que a gente precisa. E aí, isso vai valer para todos os casos ali que a gente utilizou o método fromJSON. Beleza? Então, a gente tem aqui, a gente tem aqui. Beleza, galera? Então, vou deixar vocês aí na continuação do vídeo. Agora vamos testar ó, no Insomnia e aí ele deve passar agora. Pronto, só ID, nome e e-mail. Perfeito. Se a gente trocar aqui na rota, por exemplo, pegar o usuário de ID3, funcionou direitinho também. Certo? E aí, para fechar, com chave de ouro, aquela questão que eu comentei com vocês sobre parâmetros
opcionais, né? Aqui, se a gente analisar, eu criei um método só para fazer a parte aqui do que seria o users barra, né? E criei um método só para lidar com o método, com a rota que recebe o ID. Mas existe a possibilidade da gente fazer isso também de uma única forma, né? No caso, a gente tem um método só que gerencia os dois. Eu, particularmente, não gosto muito de fazer isso, porque é como se a gente estivesse atribuindo mais de uma responsabilidade a um único método. E aí acho, né, que isso fere o S do Solid, o Single Responsibility Principle, né, o princípio de responsabilidade única. Mas, caso alguém tenha interesse, eu vou só duplicar esse código aqui. Vou comentar esses caras aqui em cima, para vocês verem, para a gente ver se vai funcionar, né? E aí, como que eu faço para tornar esse parâmetro aqui opcional, né? Ele poder ser passado ou não? É só botar aqui um pontinho de interrogação. E aí, eu vou mudar o nome aqui, vou fazer assim, get users or user by ID, que seja. E agora o que a gente faz? Aqui dentro eu vou fazer o teste. Se eu tiver um ID, né, se o ID não for undefined, eu vou fazer alguma coisa, que no caso vai ser esta parte aqui. Se eu passar um ID, eu quero obter um usuário só. Caso contrário, eu quero pegar todo mundo. Então eu vou pegar esse trechinho aqui e vou adicionar aqui. Beleza? Só isso. Vamos ver se está funcionando? Lembrando que o código aqui em cima está comentado. Então, get all users. Funcionou direitinho. Get user by ID. Também funcionando direitinho. O ID de usuário 5 corresponde ao Chelsea. Get all users. Tá aqui, ó. Chelsea. Tudo bem, galera? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Então, com isso, a gente conclui aqui os nossos parâmetros dinâmicos e o detalhe aqui dos parâmetros opcionais. Então, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês, né? Esse foi o Nest.js. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não deixe de se inscrever no canal, deixa o like e ativa o sininho para receber as notificações. Obrigado por ter assistido até aqui. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Valeu!